Atenção espectadores. Dentro de 5 segundos, Boletim Brasil. Filho do prefeito de Belém morre aos 16 anos em Joinville, Rio de Janeiro. Corpo de idoso que foi levado pela sobrinha morto ao banco é enterrado. Sobrinha diz que foi agredida na cadeia. Cupins comeram piso que ruiu e fez professora cair de andar em escola no Espírito Santo. PM cerca Paraisópolis e proíbe baile funk após tiroteio que feriu menino. Alunos denunciam agressões durante curso de guarda municipal no Ceará. Solidariedade. Barbeiros raspam a cabeça junto com mulher com câncer. No esporte, Minas e Praia Clube se enfrentam na final da Superliga Feminina de Vôlei no Recife. E ainda os confrontos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Boletim Brasil começa agora. Boa noite. A defesa da mulher que chocou o Brasil nesta semana, levando o tio morto para o banco para assinar o empréstimo, diz que está sofrendo agressões dentro da cadeia. O corpo do homem foi velado neste sábado. A advogada de Érica de Souza Vieira Nunes, a sobrinha de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, idoso que foi levado morto para atendimento em um banco no Rio de Janeiro na última terça-feira, afirmou que a mulher foi agredida dentro do presídio de Benfica. Segundo ela, jogaram água e comida na cliente. A advogada esteve no velório e no enterro do corpo do tio Paulo, em uma cerimônia simples no cemitério de Campo Grande. A família conseguiu sepultamento gratuito, um benefício da Prefeitura do Rio para quem alega não ter condições de arcar com os custos. Ainda segundo a advogada, Érica teve um surto de um efeito colateral e só percebeu que o tio morreu quando o SAMU chegou e atestou o óbito. Na última terça, Érica tentou liberar um empréstimo de R$17 mil em nome do idoso morto, carregando o cadáver na cadeira de rodas. Érica foi presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A defesa alega que o idoso chegou vivo ao banco, mas a polícia afirma que ele já estava morto. Imagens de câmeras de segurança de um shopping perto do banco e da entrada da agência mostram o idoso aparentemente já desacordado. O motorista de aplicativo e o mototaxista dizem que o idoso estava vivo ao entrar no carro que os conduziu para o local. O laudo do IML não foi preciso em informar se ele morreu antes ou depois de chegar ao guichê. O médico do SAMU que atendeu o seu Paulo no banco relatou que havia livores cadavéricos na parte de trás da cabeça do idoso, que geralmente aparecem 2 horas após a morte. O filho do prefeito de Belém, Arthur Rodrigues, morreu na manhã de hoje aos 16 anos em Joinville. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, comunicou na manhã deste sábado a morte do filho Arthur Rodrigues, de 16 anos, em Joinville, região norte de Santa Catarina. O adolescente morava com a mãe e estava internado em uma UTI em estado grave desde a semana passada. A causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, o prefeito manifestou luto com a foto do filho e uma homenagem. Edmilson Rodrigues anunciou que os órgãos do filho serão doados como forma de ajudar outras pessoas que necessitam dar continuidade à vida. Nossa solidariedade à família e aos amigos. O enterro do Arthur Rodrigues será em Joinville. O horário e a data do sepultamento ainda não foram divulgados. A Polícia Militar cercou Paraisópolis na noite desta sexta-feira e proibiu a realização da tradicional baile funk na comunidade da Zona Sul de São Paulo. Moradores da região gravaram vídeos e compartilharam as imagens nas redes sociais informando que os PMs estavam obrigando comerciantes a fecharem as lojas mais cedo. A medida da PM ocorreu após um menino de 7 anos ter sido ferido no rosto durante um tiroteio no local na última quarta. Segundo a corporação, o garoto foi atingido por estilhaços de um tiro em meio ao confronto de agentes da Polícia Militar e criminosos. O laudo da Polícia Técnico-Científica irá apontar se foram os policiais ou os bandidos que feriram a criança.
A região onde ocorreu o bloqueio da Polícia Militar é conhecida por reunir centenas de jovens para o famoso baile da 17. Foi durante essa festa que 9 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após a operação policial em 2019. A seguir, piso de andar da escola onde a professora caiu estava tomada de cupins. Alunos denunciam agressões em curso da Guarda Municipal no Ceará. E ainda, barbeiros raspam a cabeça em solidariedade a uma mulher com câncer. A edição tem a missão de levar para você os principais erros da TV e da internet. Tudo isso é só aqui no A Edição. Todo sábado às 8 da noite. Não perca A Edição. Só aqui no canal João Victor Liberato Oficial. Toda segunda, quarta e sexta você fica muito bem informado aqui no Fala Mais Online. Eu, Alan Henrique, trago as principais notícias que envolvem o mundo do rádio, da TV e da comunicação. Tudo isso com muita credibilidade, bastante opinião e com a sua participação. Não perca, é toda segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da noite, ao vivo. Acesse nosso site, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. Cupins causaram um buraco no piso que cedeu em uma escola no Espírito Santo. Uma professora caiu de um andar para o outro. A queda de uma professora de um andar a outro em uma escola particular de Vitória pode ter sido causada pela ação de cupins na madeira, o que deteriorou o piso na sala de aula. Uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo foi ao local e identificou a presença dos insetos no mezanino, que foi fragilizado até o seu colapso na tarde da última quinta-feira. Com a abertura do buraco, a professora caiu. Ela teve escoriações no corpo e ficou com dores no abdômen, coluna e braços. O nome dela não foi divulgado pela instituição de ensino. Após o acidente, a escola divulgou que as aulas foram suspensas para que fosse realizada a vistoria do prédio. O estado de saúde da professora ainda não foi divulgado. 3 alunos da formação 2024 para a Guarda Municipal de Pacajus, a 50 km de Fortaleza, denunciam ter sofrido agressões físicas, pressão psicológica e relatam um caso de maus tratos a animal durante o curso. Todos resistiram da formação. As denúncias giram em torno de um instrutor identificado pelos alunos como Márcio Ezequias. Conforme uma das fontes, ele teria praticado agressão física com tapas, jogou gás de pimenta nos estudantes e um cachorro e usava xingamentos de cunho preconceituoso e também usava expressões degradantes para se referir aos formandos. Ele também teria dado café com gás de pimenta para os alunos beberem. As vítimas relatam que a tensão começou ainda em um grupo de WhatsApp, feito antes da formação iniciar. Logo no primeiro dia de formação, 8 dos 50 estudantes foram para o hospital após passarem mal. De acordo com o estudante, em uma entrevista ao G1 Ceará, a turma não podia usar celular, relógio e nem aliança. Eles ficavam sem comunicação com a família em boa parte do dia. Um inquérito policial foi instaurado para subsidiar a investigação, que está a cargo da Delegacia Municipal de Pacajus. A advogada dos alunos afirmou que está entrando com processo contra a formação. A defesa pede a retirada do instrutor Márcio Ezequias e quer enquadrá-lo em crime de tortura. Agora uma história bem bonita. Barbeiros se emocionam e raspam a cabeça após uma mulher com câncer cortar os cabelos no Espírito Santo. Há poucos dias do início do tratamento contra a doença, Maria Madalena Pessini decidiu raspar os cabelos para diminuir o sofrimento ao ver as mechas caindo durante os cuidados contra o câncer. Segundo ela, durante o corte, os barbeiros começaram a apoiar a mulher. Há 3 anos, trabalhando naquele ponto em Linhares, no Espírito Santo, os jovens da barbearia contaram que nunca viveram uma situação parecida na loja. E com a chegada de Maria Madalena, era impossível não se emocionar. E que um dos homens começou a raspar a cabeça durante o corte, e os outros 2 os seguiram. Diagnosticada com câncer de colo de útero, Maria Madalena conta que faltam poucos dias para o início do tratamento.
Diante da preparação para o tratamento e para as viagens diárias de aproximadamente 140 quilômetros até a capital capixaba, ela não desanima. Com 3 filhos, ela diz que ganhou mais 3 filhos de coração, todos com a torcida de que termine tudo bem. Minas e Praia Clube brigam pelo título da Superliga Feminina de Vôlei neste domingo às 10 da manhã no Geraldão, no Recife. Pela 5ª vez consecutiva, Minas e Praia disputarão a final do torneio nacional. Dos 4 encontros anteriores, a equipe de Belo Horizonte saiu vitoriosa em 3. Já o clube de Uberlândia conquistou o título em 2 das 6 finais consecutivas que disputou. O Minas encerrou a etapa classificatória da Superliga Feminina em 3º lugar com 48 pontos, 15 vitórias e 7 derrotas. Nas quartas, deixou para trás o Fluminense e depois despachou o Osasco. Já o Praia se classificou em 4º com 45 pontos, 16 vitórias e 6 derrotas. No mata-mata, passou pelo César Bauru e posteriormente derrotou o Flamengo. O fim de semana também vai ser marcado pelos jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Começando com jogos da Série A, o Fluminense venceu o Vasco no Maracanã por 2-1. O Grêmio venceu o Cuiabá em Porto Alegre por 1-0. O Bragantino derrotou o Corinthians em Bragança Paulista por 1-0. Cruzeiro e Atlético Mineiro estão jogando neste momento. Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense fez 3-1 no Ituano. O Santos venceu o Paysandu no seu primeiro jogo da história na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro por 2-0. O Amazonas perdeu para o Sport por 3-2 em Manaus. E o Ceará empatou com o Goiás em 1-1 na Arena Castelão em Fortaleza. Veja agora o resumo da semana. A reunião do Conselho de Segurança da ONU para lidar com a crise no Oriente Médio após o Irã atacar Israel com drones se transformou em uma troca de acusações, revelou a dimensão da tensão global e um profundo racha entre as potências. Países ainda usaram o encontro para fazer ameaças mútuas. A sessão terminou sem uma declaração final, sem um acordo para condenar os iranianos pelos mísseis disparados e sem novas sanções como pediram os israelenses. Segunda, o teto de um mercado desabou em Diadema, São Paulo. Mais de 10 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. O acidente foi provocado pelas fortes chuvas que caíram no momento. Terça-feira, 14 pessoas foram presas e um mandato de prisão foi cumprido em operação do Ministério Público contra o grupo criminoso que fraudava contratos públicos para beneficiar o PCC em São Paulo. Entre os presos estão 3 vereadores, um de Arujá, outro de Ferraz de Vasconcelos e um de Cubatão. Quarta-feira, uma mulher foi presa depois de tentar assinar um empréstimo acompanhada de um cadáver do tio. Érica foi presa pela polícia militar e o tio foi enterrado no Rio de Janeiro neste sábado. Quinta-feira, a escritora Rosiana Murray teve alta depois de ficar 13 dias internada no Rio de Janeiro após ser atacada por 3 pitbulls. Ela teve o braço direito amputado e perdeu uma das orelhas. Sexta-feira, ao menos 2 brasileiros foram agredidos após serem questionados sobre a própria nacionalidade na Irlanda. Uma das vítimas disse que estava voltando do trabalho quando foi abordada por um homem que sacou um objeto das calças e agolpeou a vítima na cabeça, por se tratar de um brasileiro. O brasileiro levou 6 pontos na testa e pagou uma conta de cerca de R$550 no hospital. E assim nós encerramos essa edição do Boletim Brasil. Se inscreva nesse canal e no canal principal. E nos siga também no Instagram. Uma ótima noite para você, um bom domingo.